Direito do trabalho, suspensão e interrupção do contrato do trabalho. Suspensão. Todas as cláusulas contratuais estão suspensas, exceto o vínculo empregatício, denominada suspensão total do contrato de trabalho, porque tudo fica suspenso, tudo fica paralisado. O que se mantém é apenas o vínculo empregatício. Pode-se tratar de circunstâncias que o empregado não receberá salário nem terá o tempo de serviço computado. A suspensão do contrato de trabalho é excepcional e não pode ser estipulada nem por acordo entre as partes e nem por acordo coletivo de trabalho. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer em subordinação jurídica inerente à relação de emprego. No caso de suspensão do contrato de trabalho em decorrência de acidentes de trabalho, o empregador permanece com a obrigação de depositar o fundo de garantia por tempo de serviço. Exemplos de suspensão: suspensão disciplinar, prisão, licença maternidade, aposentadoria por invalidez, é o INSS que paga, vê artigo 475 da CLT. O artigo 475. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Parágrafo 1º. Recuperando o empregado capacidade de trabalho, sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultando, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho nos termos do artigo 477 e 478, salvo na hipótese de ele ser portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do artigo 497. Parágrafo 2º. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade a ser celebrado o contrato. Greve, artigo 7.783 de 89. Em regra, a greve é considerada como suspensão, mas caso o empregador pagar o salário para o empregado, a greve será considerada como interrupção do contrato de trabalho. Artigo 7º. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as alterações obrigacionais durante o período ser regida pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Exemplo, a incapacidade laborativa significa que o empregado não trabalha por 15 dias e o empregador vai pagar o salário, será interrupção. Mas caso essa incapacidade for acima de 15 dias, quem paga será o INSS, será suspensão, através do auxílio-doença, e assim o contrato será suspenso. Artigo 476. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. O artigo 476-A CLT, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso de programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com a duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observando o disposto no artigo 471 dessa consolidação. Parágrafo 1º. Após autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. Parágrafo 2º. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma vez no período de 16 meses. Parágrafo 3º. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual nos termos do caput desse artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Parágrafo 4º. Durante o período de suspensão contratual para a participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. Parágrafo 5º. Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de no mínimo 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.
Parágrafo 6º. Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, as penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como as sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. Parágrafo 7º. O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com os ônus correspondentes ao valor da bolsa de qualificação profissional no respectivo período. Para resguardar a vida da empregada mulher que sofreu violência doméstica, terá 6 meses para voltar ao trabalho. Isso será suspensão. Agora vamos tratar da interrupção, denominada suspensão parcial, porque todas as cláusulas contratuais ficam com sua vigência normal, exceto a cláusula que prevê prestação de trabalho. Só essa será suspensa. Interrupção contratual. A sustação temporária da principal obrigação do contrato de trabalho, prestação de trabalho e disponibilidade perante o empregador. Em virtude de um fato juridicamente relevante, mantidas em vigor todas as demais cláusulas contratuais, exemplo, feriado, descanso semanal remunerado, férias, faltas abonadas e hipóteses do artigo 473 da CLT. Exemplos de interrupção. Férias. Gera interrupção do contrato de trabalho, pois durante as férias o empregado não trabalha, mas o contrato permanecerá vigorando normal e ainda recebe. Empregado casa, ele terá 3 dias de licença. O filho nasce, terá 5 dias de licença. Uma observação: o acidente de trabalho ou a doença profissional, o empregado continua tendo a contagem do tempo de serviço. O artigo 473 da CLT menciona que quando o empregado ele pode faltar no trabalho sem ter seu salário prejudicado, mas as faltas elas serão justificadas pelo que consta no artigo. Esse é o chamado de interrupção. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário. 1. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarado em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. 2. Até 3 dias consecutivos em virtude do casamento. 3. Por 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. 4. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. 5. Até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. 6. No período de tempo em que tiver de cumprir exigências do serviço militar referida à letra C do artigo 65 da Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar. 7. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular